Lucas 2, 21. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas e dois pombinhos. Senhor nosso Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe nessa hora que paramos para refletir na Tua palavra, para aprender. Que o Senhor, ó Deus, queira nos edificar nessa hora, nos ensinar, transformar as nossas vidas. Abençoa-nos, ajuda-nos, pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós já temos acompanhado, desde o início do capítulo 2, o nascimento de Jesus. Ele nasceu na cidade de Belém. Ali ele foi encontrado pelos pastores que receberam aquela mensagem do anjo, dizendo que ele estava em Belém. E agora nós vemos que passam-se 8 dias e ele é circuncidado e outros eventos acontecem nesse episódio. Então, o que nós vemos aqui é que Lucas, o evangelista, aquele que escreveu esse livro, ele nos informa que os pais de Jesus, eles estão sendo aqui rigorosamente obedientes à lei do Senhor. Esses poucos versos nos mostram isso. Eles estão sendo atenciosos ao que diz a lei do Senhor, estão procurando cumprir rigorosamente tudo isso. Eles nos mostram, portanto, um caráter piedoso, né? Eles mostram que, apesar da idade deles, porque José e Maria eram jovenzinhos, né? Por volta, talvez, dos 16, 17 anos, José, talvez Maria até um pouquinho mais nova, e eles mostram que eles têm um compromisso com Deus. Eles eram crentes de verdade, que buscavam obedecer aos mandamentos de Deus, né? E essa pequena passagem nos faz menção a algumas leis do Antigo Testamento. Eu gostaria que, para que a gente entenda o que está acontecendo aqui nesses versos que lemos, do 21 ao 24, eu gostaria de passar, ainda que rapidamente, por algumas dessas leis que são mencionadas aqui. A primeira delas é a lei da circuncisão. E se você já vem acompanhando nossos estudos de quarta-feira, você certamente vai se lembrar. Se você também já leu a Escritura Sagrada, o livro de Gênesis, você vai se lembrar que a circuncisão é instituída por Deus no capítulo 17. Capítulo 17, depois de Abraão ter sido justificado pela fé, isso aconteceu no capítulo 15, se eu não estou enganado. Ele é justificado por sua fé e então a circuncisão é dada posteriormente como um sinal da aliança de Deus com ele e com a sua descendência. Lá em Gênesis capítulo 17, verso 12, diz o seguinte: o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. Então essa era uma lei do Senhor que foi dada a Abraão, serve como um selo, vamos dizer assim, da fé que teve Abraão, um sinal visível daquilo que é invisível no coração de Abraão, da graça de Deus operando na sua vida. É um sinal da aliança, é um sinal de pertencimento ao povo de Deus. Então os meninos deveriam receber essa marca também como um sinal de que eles pertenciam ao povo de Deus. Então essa é uma lei que é mencionada aqui no versículo 21, quando diz que depois de 8 dias do nascimento de Jesus, né, ele foi circuncidado.
Uma outra lei que é mencionada nesse texto é a lei da purificação da mulher depois do parto. E essa lei nós encontramos no livro de Levítico. Levítico capítulo 12. Vamos abrir em Levítico, terceiro livro da Bíblia, capítulo 12, versos 1 a 8. Nós vemos aqui no início, Levítico 12, 1 e 2 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel: Se uma mulher conceber, tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. Então, após o parto, ela ficaria 7 dias privada de participar dos eventos religiosos, de adentrar ao templo. Ela seria considerada imunda, né? Seria um período aí que ela seria considerada imunda, por conta do fluxo de sangue, por conta de toda aquela conjuntura. Certamente uma lei que também visava a proteção da saúde da mulher, né? E tudo mais, para o resguardo dela própria. Então diz aí que ela deve ficar 7 dias assim. O versículo 3 nos diz: E no 8º dia se circuncidará o menino, ao menino a carne do seu prepúcio. Então passou 7 dias, no 8º dia o filho que nasceu deveria ser circuncidado, que é o que vimos agora há pouco em Gênesis capítulo 17. O versículo 4 vai nos dizer que depois, então, ficará ela mais 33 dias a purificar-se do seu sangue, nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Então, totalizando então os 7 primeiros dias mais os 33, são ao todo 40 dias que ela deveria ficar resguardada, não tocar, como diz aqui, nada, nenhuma coisa santa, não entrar no santuário, enfim. Então, essa era uma lei do Senhor. A gente não é o ponto do nosso texto de Lucas 2, mas apenas para mencionar algo que é um tanto complexo de se entender, de se explicar, né? É o que diz o versículo 5, que se a mulher tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação, depois ficará mais 66 dias a purificar-se do seu sangue, ou seja, o dobro, né? Se fosse uma menina nascida, então o dobro do tempo para a purificação. Diz o versículo 6, depois desse período todo, versículo 6 diz: cumpridos os dias da sua purificação por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Então, a questão do sangue sempre foi um ponto delicado, né, no meio do povo de Deus. Então, por conta disso, ela deveria apresentar esse sacrifício. Esse era o sacrifício exigido, um cordeiro de 1 ano, né, mais um pombinho e tal. Mas poderia acontecer de essa família não ter posses. Aí por isso diz o versículo 8: se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto, outro para oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher, e então será limpa. Então existia essa alternativa, né, no caso de um casal não ter recursos, não ter como oferecer um cordeiro de 1 ano, poderia então apresentar esses 2 pombinhos, essas 2 rolinhas, que são passarinhos pequenininhos. Então essa era a lei da purificação da mulher depois do parto. O que a gente vê nessa cena aqui em Lucas 2 é justamente o que está sendo ensinado aqui nesse texto.
né? Nós vemos aqui no versículo 22, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, aí eu vou falar desse ponto, né, mais adiante. Então, passados os dias da purificação segundo a lei de Moisés, agora, né, ao longo das exposições, que eles são realmente um casal pobre. Tão pobre que o menino que acabou de nascer foi envolto em faixas, foi colocado numa manjedoura. Tão pobre que agora, nesse evento tão importante que é a apresentação de Jesus, a levada de Jesus até o templo, o sacrifício de expiação por conta do parto, eles têm que apresentar essa alternativa, né? Esses 2 pombinhos ou 2 rolinhas. Então, essa é a segunda lei que a gente vê mencionada aqui. E a terceira lei é a lei da consagração dos primogênitos. E aqui nós vamos olhar alguns textos, a gente precisa aqui de atenção para entender o raciocínio, por que isso acontece, tá bom? Vamos primeiro aqui a Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13 trata aí da consagração dos primogênitos. Êxodo capítulo 13, eu vou ler aqui verso 1 e 2, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre da sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Então o Senhor está estabelecendo isso. Todos os primogênitos dos homens, como também dos animais, são meus. Isso é uma lei. Versículos 11 e 12. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, lembrando que eles estão aqui no Êxodo, estão indo para a terra prometida. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás, olha versículo 12, apartarás para o Senhor todo que abrir a madre, todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Então, quando vocês estiverem lá na terra de vocês, vocês vão começar a praticar isto. Separem os primogênitos, porque serão do Senhor. Esse é o princípio geral da lei de Deus, certo? Mas aí nós vemos que esse princípio geral ele é adaptado à realidade. Como? Vamos agora ao livro de Números, capítulo 3. Eu geralmente não faço essa corrida de texto para lá e para cá no sermão, não acho essa a melhor metodologia, mas hoje eu achei que seria interessante a gente fazer isso devido a serem leis, de certa forma, complexas da gente entender por que essa purificação, por que a circuncisão, por que essa apresentação de Jesus no templo. Então, eu estou me detendo um pouco mais nesses textos do Antigo Testamento para a gente entender bem essas coisas, tá? Aqui em Números capítulo 3, vamos ler os versos 11 a 13. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Eis que tenho eu tomado, olha só, os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Por quê? Versículo 13. Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até ao animal serão meus. Eu sou o Senhor. Então aqui nós vemos uma adaptação dessa lei. O princípio geral é: todos os primogênitos são meus. Deus faz uma adaptação. Qual é a adaptação? Bom, ele tinha 12 tribos. Israel tinha 12 tribos. O que ele faz? Ele pega uma delas, que é a tribo dos levitas, os filhos de Levi, e fala: eles serão meus, todos eles, não só os primogênitos. Todos eles serão meus, em lugar dos primogênitos de toda a nação.
certo? Então, uma adaptação. Agora, como que isso vai... Como é que essa conta vai fechar? Ok, agora vamos para o versículo, capítulo 3 ainda, versículo 39. O que eles fizeram? Deus mandou eles fazerem uma conta. Primeiro conta quantos levitas tem. Versículo 39. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de 1 mês para cima, foram quantos? 22 mil. Então, faz uma conta aí, Moisés, conta quantos levitas tem. Todos, de 1 mês para cima, tem 22 mil. Tá. Agora faz uma outra conta. Conta todos os primogênitos da casa de Israel, de todas as outras tribos. Não é todos os homens, todos os primogênitos. Aí nós vemos lá no versículo 44. Disse o Senhor a Moisés, toma os levitas... Não, peraí. 43. Contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel. Esse é o 42, ele contou todo mundo. Versículo 43. Todos os primogênitos varões, contados nominalmente, de 1 mês para cima, segundo o censo, foram quantos? 22.273. Tá? Então ele contou todos os levitas, 22 mil. Todos os primogênitos da casa de Israel, 22.273. Tem uma diferença aí. Qual que é a diferença? 273. O que nós vamos fazer com essa diferença? Aí, vamos ler aqui, versículo 44, 45, repete o que já foi dito, né? Todos os levitas, em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, os animais, ou melhor, toma os levitas em lugar dos primogênitos, assim por diante. Aí vem o 46. O que vai fazer com a diferença? Pelo resgate dos 273 dos primogênitos, dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, ou seja, a diferença, versículo 47, tomarás por cabeça 5 ciclos, segundo o ciclo do santuário, os tomarás, a 20 geras o ciclo. Então, o que os sacerdotes, os levitas ali deverão fazer? Ou Moisés, melhor dizendo, né? Vocês vão oferecer, por cada um dos 273, 5 ciclos do santuário, que seria equivalente aí a 60 gramas de prata, ou 20 dias de trabalho. Vamos calcular aí o salário mínimo, né? Seria talvez aí 60% do salário mínimo, aproximadamente. Então, essa diferença deveria ser feita, e foi o que foi feito. Versículo 48 vai dizer, e darás a Arão e a seus filhos o dinheiro, com o qual são resgatados os que são demais entre eles. Então tem uma diferença. O que faz com a diferença? O povo vai pagar para a tribo dos levitas esses 5 ciclos referentes a cada um dos que excederam, dos 273. Tá certo? E isso, a partir de então, deveria ser assim. Se eu, por exemplo, sou da tribo de Benjamim, e eu tenho um filho, meu primogênito, o que eu vou fazer? Eu vou apresentá-lo e vou pagar 5 ciclos do santuário, ou equivalente aí a 20 dias de trabalho, ou que seria 60 gramas de prata. Né? Então, primeiro, para fechar a conta, eles fizeram esses 273, pagaram, e depois, a partir de então, todos deveriam pagar. Veja como uma lei tão detalhada, né, tão específica, José e Maria se atentam para cumprir isso. Eles fazem o tempo certinho da purificação. Eles apresentam Jesus no templo. Um detalhe na narrativa aí de Lucas é que a gente não vê uma menção a
ao pagamento do resgate de Jesus. A gente não vê isso. Nós vemos no versículo 22, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Aí fica a dúvida. Será que José pagou pelo resgate de Jesus? Ou será que eles tiveram a atitude que teve Eucana e Ana? Lembra da história? Ana pedia muito a Deus um filho. E quando Deus lhe concedeu um filho, ela decidiu consagrá-lo ao Senhor. E eles então levaram o menino para servir ali ao sacerdócio. Ou seja, eles não precisaram pagar o resgate. O resgate simbolizava isso. Eu pago para ter o meu filho. Por quê? Porque o filho é do Senhor. Esse é o princípio geral. Ana e Eucana não fizeram isso. Eles consagraram ao Senhor, entregaram de fato ao Senhor, que era o princípio geral. Ele pertence ao Senhor. E aqui nós não vemos isso acontecendo. Eu confesso para os irmãos que eu não sei por quê. Porque que há essa omissão. Talvez seja uma omissão intencional de Lucas, porque ele é tão detalhista na narrativa dele, né? Talvez ele esteja sugerindo que, de fato, os pais de Jesus o consagraram ao Senhor. Ou talvez tenha se omitido, talvez até alguns pensam que José realmente pagou o resgate, né? Tanto é que Jesus volta para casa com eles, né? Então, provavelmente ele tenha pago, eu acredito que ele tenha pago. Mas por que está omitido isso? Talvez por conta justamente de um significado teológico de que Jesus é justamente o preço do nosso resgate. Ele foi dado, foi entregue em nosso lugar. Pode ser. Algumas questões que surgem a partir desse texto, né? Por que Jesus teve de ser circuncidado? Alguns vão pensar, ora, mas Jesus não tinha pecado, porque a circuncisão também traz esse simbolismo, né? De se cortar, ao se cortar a carne do prepúcio, simboliza-se a remoção do pecado, da natureza pecaminosa, né? Simbolicamente, obviamente, porque os circuncidados não deixam de ser pecadores, né? Ele não tinha pecado, ele tinha um coração perfeito. Mas ele foi circuncidado porque ele deveria cumprir rigorosamente a lei. E Deus escolheu certinho quem deveria ser os pais de Jesus. Pai e mãe tementes ao Senhor, cumpridores rigorosos das leis do Senhor, com humildade. Então, Jesus, ele é, na verdade, não só um israelita dentre todos, mas ele é o perfeito israelita, que cumpre exatamente toda a lei de Deus. Outra questão é por que Jesus teve de ser levado ao templo e ser apresentado? A gente cantou, né? Os irmãos do grupo de música aqui, eu passo para eles o texto que eu vou pregar e eles têm feito a escolha dos cânticos. Foi escolhido: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Coloquei então o Salmo 84, que reflete o amor ao templo, ao lugar da habitação de Deus. Que delicioso poder estar na casa de Deus, no santuário de Deus, não é? Também foi cantado em espírito e em verdade, que tem um refrão, né? Como é que é o refrão? Para te adorar, ó Deus, foi que eu nasci. Tem mais uma expressão.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na casa do Senhor, não é? Então, de fato, aqui nós percebemos na vida dos pais de Jesus esse amor pelo Senhor. E um princípio que essa mensagem precisa gravar no seu coração é o seguinte: amar ao Senhor é obedecê-lo. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós estamos expressando o nosso amor por Ele. E aqui eu quero já antecipar o texto do apóstolo João, que diz assim: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Aquele que ama ao Senhor não sentirá o peso da obediência, não fará isso como um fardo, mas fará isso por prazer, por desejo sincero de agradar ao Senhor. Nos parece que isso é verdadeiro em relação a José e Maria. Nós vemos também as palavras de Jesus, estão lá em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Tudo em torno dos mandamentos, de se conhecer, de se observar, de se cumprir os mandamentos. Então nós vemos aqui que José e Maria amavam ao Senhor. Eles não estão fazendo a coisa por uma questão puramente burocrática, legalista. Eles amam ao Senhor, por isso eles estão conduzindo o seu filho no caminho do Senhor, cumprindo detalhadamente aquilo que Deus esperava deles. Por que Jesus teve de ser levado ao templo, ser apresentado, cumprir tudo isso rigorosamente? Lá em Mateus 5,17, Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei. Não vim para revogar, não vim para anular a validade da lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. E o apóstolo Paulo nos diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, né? Quando chegou o tempo certo do cumprimento de todas aquelas profecias messiânicas do Antigo Testamento, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Porque por mais que José e Maria, no texto que nós estamos lendo aqui, amassem ao Senhor e procurassem obedecer aos mandamentos, por mais que Simeão e Ana, que nós vamos ler sobre eles nas semanas que se seguirão, se Deus assim permitir, também amavam ao Senhor, cumpriam os mandamentos do Senhor, por mais que os crentes genuínos sempre buscassem obedecer a Deus, o fato é que eles falhavam. Então, Jesus, o Filho de Deus, ele nasce de mulher, ele nasce sob a lei para nos resgatar, nós que estávamos debaixo da lei, a fim de que recebamos a adoção de filhos, ou seja, a fim de que sejamos aceitos como filhos adotivos de Deus. Então José e Maria obedecem à lei. Primeiro, eles circuncidam o menino, diz aí no versículo 21, e lhe chamam de Jesus, eles obedecem ao anjo, inclusive. O anjo tinha dito que eles deveriam chamar o menino de Jesus. E qual que é o significado de Jesus? O significado do nome Jesus é o Senhor salva, ou o Senhor é a salvação. Então eles obedecem circuncidando, eles obedecem dando nome ao seu filho, eles cumprem o período de purificação, eles oferecem o sacrifício necessário que o Senhor havia exigido,
e eles levam Jesus para ser consagrado, para ser apresentado ali no templo. Algumas aplicações, meus irmãos, aqui para a gente refletir. Especialmente, algumas coisas aqui, especialmente aos pais, né? Uma vez que nós estamos aqui vendo José e Maria conduzindo Jesus no cumprimento dessas ordenanças todas, eu privilegio aqui algumas aplicações para os pais que têm seus filhos ainda na idade da infância e podem conduzi-los, né? Primeira coisa, obedeçamos às ordenanças de Deus quanto à criação dos nossos filhos. Obedeçamos às ordenanças de Deus. Uma das ordenanças que temos hoje é o batismo das crianças, né? Quando nós vemos lá em Atos capítulo 2, após o discurso de Pedro, as pessoas perguntam: o que nós vamos fazer? E aí Pedro responde: arrependei-vos e sejam batizados, porque a promessa é para vocês e para os filhos de vocês. A gente vê em Atos 16, Lídia e toda a sua casa sendo batizada. No mesmo capítulo, o carcereiro de Filipos sendo batizado e também toda a sua casa. Então, apresentar nossos filhos para serem batizados significa que nós estamos consagrando eles ao Senhor. Eles passam então a receber o símbolo da aliança que veio a substituir a circuncisão. Outro aspecto das ordenanças do Senhor para os pais é ensinar seus filhos a respeito da palavra de Deus. Ensinar seus filhos. Nós vemos isso em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, quando Moisés fala que eles deveriam ensinar os seus filhos, inculcar na mente deles aquilo que era a verdade de Deus. Nós vemos que o objetivo da escolha de Abraão, lá no comecinho da história, foi justamente esse, de que ele transmitisse aos seus filhos as verdades de Deus. Lá em Gênesis 18, versículo 19, diz assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, Deus escolheu Abraão para isso, para que ele transmitisse aos seus filhos a palavra de Deus, as verdades acerca de Deus, né? Temos também no livro de Provérbios algumas orientações, por exemplo, o texto clássico de Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Então, nós temos compromisso de apresentar nossos filhos ao batismo, de ensiná-los, inculcar na mente deles as verdades de Deus, mas também temos uma ordem da parte de Deus de disciplinar os nossos filhos, né? E aí nós temos aí vários provérbios que falam sobre isso, da importância da vara, da importância da admoestação, de chamar a atenção dos filhos. O apóstolo Paulo reflete também este ensino quando ele diz aqui em Efésios capítulo 6, versículo 4, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, se nós queremos obedecer a Deus, cumprir as ordenanças de Deus quanto à criação dos nossos filhos, nós deveremos apresentá-los para serem batizados, deveremos ensinar com frequência, diariamente, constantemente, a palavra de Deus, e também devemos discipliná-los para que eles entendam o dever deles de também obedecerem por si mesmos a Deus. Em segundo lugar,
sejamos modelos de uma vida santificada aos nossos filhos. Sejamos modelos de uma vida santificada. A gente pode, no dia a dia, estudar a Bíblia com os nossos filhos, orar com os nossos filhos, sermos intercessores pelos nossos filhos. Eu lembrei, enquanto lia, de Jó. Lembra Jó capítulo 1? O que Jó fazia? Depois do período de festa e tudo mais, ele apresentava holocaustos ao Senhor por cada um dos seus filhos, né? Como que assumindo a responsabilidade pela vida espiritual dos seus filhos. Não há nenhum endosso de que nós somos responsáveis pelo pecado dos filhos e que nós possamos espiar os pecados dos nossos filhos. Não há nenhum endosso nesse sentido na palavra de Deus, mas nós vemos ali um caráter aprovado de alguém que se importa com a vida espiritual dos seus filhos, não é? Então precisamos ser intercessores dos nossos filhos. Nós seremos modelos de uma vida santificada também, administrando bem o tempo, reservando o domingo para o dia do Senhor, para o descanso, administrando bem os nossos recursos, fazendo nossas contribuições, pagando direitinho nossas dívidas. O Senhor disse que aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito, não é? Então nós vemos aqui a família de Jesus que estava sendo fiel no pouco. Talvez eles mal tinham recursos para ir lá de Nazaré até Belém, mas eles iam. Não tinham recursos para apresentar o cordeiro de 1 ano novinho, mas eles podiam, sem dúvida nenhuma, apresentar diante do Senhor os 2 pombinhos. Então eles estavam sendo fiéis no pouco que Deus tinha colocado para eles administrarem. Se a gente fizer isso, nós estaremos sendo modelos de uma vida santificada aos nossos filhos, né? Sejamos modelos também na adoração ao Senhor, quando estamos reunidos aqui para adorar com temor, com reverência, mas também na adoração que fazemos nas nossas casas, nas nossas famílias, nos cultos domésticos, reuniões semanais, talvez até diárias de oração com os nossos filhos. Isso é essencial para que eles vejam que nós temos um compromisso com Deus, né? Terceiro, mostremos com a nossa vida que obedecer ao Senhor é amá-lo. Mostremos com a nossa vida. Aqui eu já citei os 2 textos que eu ia citar agora, que é João 14, o que tem os mandamentos do Senhor e os guarda, esses são o que o amam, né? 1 João 5,3, que diz que os mandamentos não são penosos, não é? Esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então mostremos isso para os nossos filhos, que obedecer a Deus não é um peso, não é sacrificante cumprir os preceitos básicos da palavra de Deus. Pelo contrário, que é um prazer, que nós amamos ao Senhor e por isso nós cumprimos os mandamentos, não é? E em 4º e último lugar, ensinemos aos nossos filhos o Evangelho. O que significa isso? Significa o seguinte, entenda, nós jamais conseguiremos obedecer perfeitamente à lei de Deus como pais. Jamais. Nem eles como filhos. Jamais. Isso precisa ficar muito claro. Embora a gente ame ao Senhor, a gente busque obedecer ao Senhor, nós jamais conseguiremos cumprir perfeitamente a lei de Deus. Mas precisamos deixar isso claro para os nossos filhos. Apesar disso, por causa da obediência perfeita de Cristo, apesar de nós não sermos obedientes de forma perfeita, por causa da obediência perfeita de Cristo, nós somos salvos, somos aceitos na presença de Deus, somos acolhidos como filhos de Deus. Isso é pregar o Evangelho para os nossos filhos. A nossa tendência, e eu falo por mim mesmo, é ir para o lado legalista. A minha tendência, pelo menos, é essa. Talvez para outros, o erro oposto
seria, tá tudo bem, não há tanta exigência assim para as coisas. Mas tanto um como o outro estão errados. Esses extremos, eles não são adequados ao Evangelho. Nós precisamos, sim, conduzir nossos filhos no caminho da obediência, mas deixando claro que quando eles falharem, há perdão em Deus e em nós. Nós estamos dispostos a perdoá-los e o Senhor também está disposto a perdoá-los. E que nós só somos aceitos não porque nós somos perfeitos, ou porque temos capacidade de obedecer adequadamente à lei de Deus, mas porque Jesus Cristo, isso precisa ficar claro para os nossos filhos. Jesus Cristo obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Desde o seu nascimento, ele já foi conduzido no caminho da obediência e provou-se obediente, perfeito até o último instante. Essas são algumas aplicações do ensino desse texto que eu gostaria de destacar. E, finalmente, eu encerro dizendo o seguinte, que Deus quer de nós fidelidade. Ele não cobra resultados. Entenda esse princípio também. Deus quer nos encontrar fiéis, seja como servos, como adoradores, como pais. Deus quer nos encontrar fiéis. Mas por vezes a gente não está preocupado com a fidelidade. Por vezes a gente está preocupado com os resultados. E muitos pais se sentem culpados por conta de eventuais maus resultados dos seus filhos. Deus não cobra resultado da gente. Ele quer tão somente que sejamos fiéis, que estiver ao nosso alcance. Devemos fazer o possível para que essas coisas sejam verdadeiras, que nós obedeçamos às ordenanças de Deus, que nós sejamos modelos de uma vida santificada, que nós mostremos que amamos ao Senhor ao obedecê-lo e que há perdão para eles e para nós em Cristo, porque Jesus Cristo obedeceu perfeitamente em nosso lugar. Se nós fizermos isso com fidelidade, nós vamos falhar também, certamente. Todos os pais falham, eu já falhei inúmeras vezes, falharei muitas outras. E o que nos dá esperança é justamente isso. Há perdão para nós, há restauração, há esperança. Deus não exige resultados. A condição espiritual dos nossos filhos não é determinada pelo nosso esforço. Não depende de nós. Depende de Deus. Mas no que diz respeito a nós, que sejamos fiéis. Sejamos encontrados fiéis, como José e Maria estão sendo relatados aqui por Lucas como pais fiéis, que obedeceram ao Senhor, à lei do Senhor, rigorosamente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esse texto, por essa palavra, por essa descrição dos eventos da circuncisão e da apresentação de Jesus no templo. Ó Deus bendito, nós confessamos, Pai, que como pais nós falhamos muitas vezes. Também falhamos como filhos. Enfim, ó Deus, nós te desobedecemos com muita frequência. Por isso, Senhor, nós recorremos à tua misericórdia, ao teu perdão. Recorremos a Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que cumpriu perfeitamente a tua lei para nos resgatar, para nos dar a condição de filhos teus. Ó Deus bendito, que nós possamos entender a tua graça, possamos
desfrutar da Tua graça e possamos pregar, anunciar, compartilhar a Tua maravilhosa graça, Senhor. Ó Deus bendito, Te agradecemos por este culto, pela oportunidade de estarmos juntos. Tudo isso é bênção do Senhor para a nossa vida. Que Seu nome seja honrado e glorificado. E nós, ó Deus, avancemos, ainda que com limitações e dificuldades, avancemos com o temor do Senhor, buscando sermos fiéis ao Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.